Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangham namassami. Então, quarta-feira passada foi aniversário de nascimento do Ajahn Chah. Então, se ele estivesse vivo, ia ter mais de 100 anos de idade, né? Então, para quem não conhece, né, Ajahn Chah é aquele da foto na parede ali, sentado na cadeira. Ele é discípulo desse mestre aqui, Luang Man. Luang Man é o professor, Ajahn Chah é o discípulo. E todos esses outros 4 que estão nas laterais também são discípulos diretos do Ajahn Chah, né? Então ele nasceu, viveu metade do século passado, né, 1900 até 1990, eu acho, quando ele faleceu. Mas ele ficou nos últimos 10 anos de vida dele, ficou imobilizado, né? Então ele não ensinava mais, ele ensinou até o meado dos anos 80. Né? Então, mas ele foi interessante porque ele atraiu, né, um grande número de discípulos ocidentais, e também ele fez essa transição, né, do modo tradicional, antigo de pensar das pessoas na Tailândia, né, e conseguiu adaptar o budismo para um modo mais moderno, né, mais ocidentalizado, digamos assim, né, porque mesmo na Tailândia isso também tem relevância, né. Então, como qualquer outro país, né, tem essa transição cultural de um modelo para outro, né. Então, muita gente na Tailândia hoje em dia, e mesmo naquela época, né, já começou a acontecer, né, já não se identificava mais, né, com a cultura antiga, o modo de pensar antigo, né. Então, você vê essa necessidade de adaptar, né, o ensinamento para conseguir alcançar as pessoas modernas, né? As pessoas que são educadas desde criança. Desde criança eles já sabem ler e escrever, estão bastante focadas no pensamento, né, no raciocínio, não tanto nas emoções. Também lidar com, sabe, o tipo de atitude que o ceticismo assim, científico, né, que é a atitude materialística, o ceticismo científico e tudo mais, né? Então ele hoje em dia ele é bastante popular na Tailândia, né? Mesmo na Tailândia ele ganhou grande renome, né? Mas também é popular no resto do mundo, né? As pessoas, qualquer parte do mundo, não, eu acho que não tem a ver com ser, é uma questão de cultura moderna, né? Qualquer pessoa que foi criada e educada dentro de uma cultura moderna, né, então não se sente compatível com aquilo que ele ensina, né. Você pegar alguns outros maestros ou alguns outros mestres contemporâneos a eles, ainda assim eles ensinam daquela maneira bem tradicional tailandesa, né, um modo de pensar tailandês. Então, coisa para pessoas de uma cultura diferente não faz muito sentido, é uma coisa meio desconecta, né? meio sem saber, ou então interpreta mal, né? Por exemplo. Uma coisa muito comum na Tailândia naquela época, não sei hoje em dia como é que está, mas naquela época as pessoas eram bastante tranquilas, bastante relax, tranquilas, né? Então alguns mestres eram extremamente bravos, né? Mas muito bravos mesmo, né? Sabendo que aquilo, né, quando se a pessoa é muito tranquila, você dá uma bronca nela, ela não fica agitada, né? Ela simplesmente fica mais alerta, né, mais atenta, tal. Não vira uma coisa tóxica, né? Agora, você pega um mestre desse bravo, né, e manda ele dar sermão na Alemanha, o pessoal sai dando piruetas, né, porque já estão tensos, né, e o cara começa a gritar, eles saem, fica totalmente tensos, né, não consegue lidar com aquilo de maneira saudável, né? Então, a Ajahn Chah, no começo ele era muito rigoroso com discípulos no começo, né, muito duro e rigoroso com discípulos, né? Mas aí, conforme ele sendo bem observador, né, e também tendo contato, né, com os monges ocidentais,
ele começou a ver que era melhor abrandar o ensinamento, né? Então começou a ser mais relax, mais bem-humorado, mais, né? Pegar mais pelo lado da sabedoria, em vez de pegar pelo lado do esforço, né? Esforço, né? Mas pegar pelo lado da inteligência, da sabedoria, né? E não tanto pelo lado também do misticismo, né? Deixar uma coisa mais pé no chão, né? Porque dependendo das pessoas modernas, elas não vão aceitar facilmente, né? Coisas sobre fantasmas, sobre renascimento, etc. Então, por exemplo, ele seguia muito a linha do Lumpur Buddhadasa, né? Que é muito famoso no Ocidente também pela mesma razão, né? Então, em vez de falar o nascimento de uma vida para outra, ele fala nascimento e renascimento ocorre aqui e agora, né? Por exemplo, quando você somente está com raiva, você virou um fantasma. Quando somente está feliz, você virou um devata, né? Então, ele tenta adaptar o ensinamento para as pessoas conseguirem se relacionar com aquilo de alguma maneira, né? Sem criar muito atrito interno na mente das pessoas, né? Então, alguma coisa que as pessoas pensam, ele também tinha uma característica muito boa, muito conveniente, que ele era muito bem-humorado, né? Mas, na verdade, todos eles são, honestamente falando, que as pessoas não têm contato, as pessoas não falam tailandês, né? Não têm contato. Mas todos eles são bem-humorados. Os mestres até são o único, até Lompalinha é bem-humorado. Ele não é muito eloquente, assim, não é muito de conversar, né? Mas se você conhece ele, se você convive com ele, ele também é bem-humorado, né? Ele também gosta da risada, faz umas piadinhas assim, bem discretas, né? Mas ele faz também uma piadinha assim, né? Mas quando ele vai ensinar, né? Quando eles vão ensinar, eles fazem uma cara bem dura, assim, bem brava, né? Na hora de ensinar, né? Mas no dia a dia eles são super bem-humorados. Até a Jamahaboa, né? Que é um dos mais famosos por serem muito bravos, né? Você vê eles no dia a dia totalmente tranquilo, relax, dá risada, né? Faz piada engraçadíssima, o pessoal cai na gargalhada. Mas na hora de ensinar, né? Tem essa atitude dura, né? Para ensinar as pessoas, né? Até na Tailândia é uma coisa... Assim, também faz parte da cultura tailandesa também, né? Até, por exemplo, você vê... Não sei se no Ocidente era assim também, mas na Tailândia, antigamente, você não sorria para tirar foto, né? A pessoa podia dando risada, assim, não tirar foto para fazer uma cara séria, assim, não dá para tirar foto. Era a cultura da época, né? Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia vai tirar foto, a pessoa até pede, sorria, né? Se você não sorri, ele não tira foto, né? Então lá era o contrário, antigamente era o reverso, né? Na hora de tirar foto, você fazia uma cara séria, né? Então, também, né, na hora de ensinar, o costume era você ensinar com maneira séria, né? Não de maneira bem-humorada. Mas a Janchali era tão bem-humorado no dia a dia, como também era bem-humorado na hora de ensinar, né? Ele trazia essa leveza, assim, você pode ouvir nas gravações, né? Você ouve o som dele. Até uma coisa que me como é que chama? Estimulou a traduzir as palestras dele, né? Quando eu era monge mais novo, né? Quando eu aprendi a falar tailandês, né? Antigamente só tinha contato através de traduções em inglês, né? Um livro, um texto, né, traduzido em inglês, né? Quando eles traduzem algo, principalmente por inglês, não sei, eles têm essa necessidade de limpar o texto, né? Tirar todo o caos, né? Deixar uma coisa bem linear e que faz sentido, que não tem nenhuma contradição e está bem expressado, sem confusão, né? Então o texto fica limpinho assim, né? Mas também fica meio sem vida, né? Então, uma coisa que eu só conhecia ele pelos textos, né? Quando eu comecei a aprender tailandês, poder ouvir as gravações da voz dele, né? Você vê que era totalmente diferente a sensação de ouvir a palestra, né? A mesma palestra que você lê na tradução e você ouve em tailandês, a sensação é muito diferente, né? Porque na vida real ele era uma pessoa normal, ele falava, contava, dava risada, se equivocava, falava uma coisa, voltava atrás, se confundia com as palavras, né? Era uma coisa assim, uma palestra bem espontânea, né? Não era, se você lia o texto, parece um morador, né, da faculdade, né? Chega e faz uma palestra toda, né, bem organizadinha, tudo certinho, né, sem nenhum erro, né? Mas ele não era assim, na verdade, eles maquiaram, né? Porque também, né, o formato de escrita requer isso um pouco, né? E também a cultura, talvez, né, a europeia, a americana, né? Eles não conseguem, não sabem o que fazer com aquilo, um negócio meio caótico, eles não sabem muito o que fazer com aquilo, né? Não encaixa na cabeça deles, né? Mas eu, como brasileiro, vendo essa diferença, fiquei assim, puxa vida, isso é uma perda terrível, né?
Então eu fiz um esforço para colocar a gravação do som da voz dele e a tradução embaixo, né, a legenda embaixo, né? Coloquei muitas palestras, não sei quantas, mais de 20 palestras na internet, né, desse jeito. Porque eu queria também não dar o mesmo efeito, né, mas acho que ajuda um pouco, pelo menos, né? Não é a mesma coisa do que você conseguir ouvir a pessoa, né, entender o que ele está dizendo e pegar toda a sutileza, né, do tom de voz, da escolha de palavra. O tailandês é uma língua muito cheia de sutileza, assim, né? O jeitinho que você escolher essa palavra em vez daquela muda um pouco o contexto do que você disse e tal. Então não dá para traduzir tudo isso, né? Mas pelo menos você pega a vibração, né, do som da pessoa, né? Como é que se ela está falando aquilo com uma voz brava ou séria, com uma voz brincalhona, né, dando risada, né? Muda bastante, né? Então tem umas palestras em que você só lê o texto, parece algo muito sério, muito deprimente, né? Aí quando você ouve ele falando, na verdade ele está falando de uma maneira muito como é que chama? Né? Maneira informal, né? Uma maneira informal, assim, de maneira bem leve, né? Então isso atraía muito, né? Atraía muitas pessoas, né? Então ele também ele é uma pessoa, uma característica interessante dele é que ele sofreu muito para conseguir ter progresso com a meditação dele, né? Não é que nem muitos desses mestres que a gente ouve, ele simplesmente sentou 2 vezes e alcançou o samadhi profundo, né? Não era bem esse o caso dele. E ele também não teve muitos professores, né? A gente fala, ele era discípulo de Lompoman, mas na verdade ele só passou 3 dias com Lompoman. Ele sempre praticou ao redor de Lompoman, né? Que o Lompoman tinha um grupo grande de discípulos, né? Então ele não estava contato direto com Ajahn Mun, né? Mas estava sempre ali sob a influência, né, dos ensinamentos dele, né? Todos os amigos deles eram discípulos de Ajahn Mun. Todos os professores deles eram discípulos de Ajahn Mun, né? Então a coisa mais próxima que ele teve de professores foi Ajahn Mun, Ajahn Kinari, Ajahn Tongrat. Ajahn Kinari e Ajahn Tongrat eram ambos discípulos de Ajahn Mun, né? Então ele sempre teve Lompoman como referência, né? Mas ele vivia muito sozinho, né? Ele, na maior parte do tempo, ele praticava por si mesmo, né? Ele só de vez em quando ia visitar esses professores, né? Mesmo Ajahn Tongrat, eu não acho que ele viveu muito tempo com Lompo Tongrat, né? Só foi visitar algumas vezes. Lompo Kinari, ele viveu algum tempo, mas o tempo que ele viveu com Lompo Kinari, a prática dele estava bem avançada já não tinha muito mais o que ensinar, assim, né? Mas ainda assim, né, acho que era mais uma relação assim de ele se sentia inspirado pelo exemplo, né, de Ajahn Kinari, mas não tinha assim muito o que ensinar já, ele estava bem adiantado já com a prática, né? Tem algumas histórias, não vou contar as histórias. Então o fato de que ele teve que pastar mesmo, assim, vai sofrer para conseguir aprender a lidar com a mente dele, sem ter ninguém dizendo o que fazer, sabe? Ele teve que realmente engajar com a mente, aprender a lidar com ela, né? Resultou que ele tornou-se muito hábil, né, em ensinar as pessoas, né? Porque ele mesmo teve que fazer aquilo, né? Então ele realmente sabe, né, encorajar as pessoas, né, apontar para elas na direção, ela consegue se relacionar com o que as pessoas estavam passando, né? Se o mestre tem muita facilidade para a meditação, daí ele não tem a mesma experiência do que a gente, né? Ele diz, como que faz para meditar? Você senta, coloca a atenção na respiração e entra em samadhi. É assim que você faz. Mas isso é para ele, né? Para ele é assim, para nós não é assim, né? Para nós tem todo um outro processo, né? Então eles não têm muito assim, né? Como não consegue se relacionar com a experiência que as pessoas estão tendo, né? Porque eles tiveram muita facilidade na prática deles, né? Então a Ajahn Chah já tinha tinha muito mais empatia, né, para quem está começando na prática, né? Então ele era bastante encorajador, né? Encorajador, paciente, né? Tentava dar conselhos úteis para as pessoas, né? Sabendo entender o que as pessoas estavam passando, né? Tentava encorajar elas na prática e tudo mais, né?
Então, para quem está começando assim, é muito bom mesmo. Essas palestras deles são muito boas, né? É muito inspirador também, né? Então, na Tailândia, ele é entendido como sendo um arahant, né? As pessoas entendem na Tailândia e também fora da Tailândia que ele alcançou a iluminação, né? Outros mestres da tradição tailandesa meio que confirmam isso, né? Todos eles elogiavam, ninguém jamais questionou, né? Todos eles, né, sempre confirmavam isso, né? Sempre elogiavam ele, porque na Tailândia existem dois sectos budistas, né? Existe o Dhammayutta e o Mahanikaya, né? Então, o secto Dhammayutta surgiu porque estava tão degenerada, né, a prática da regra monástica na Tailândia, né, que os monges que se sentiam assim ofendidos, que queriam praticar de maneira correta, né, acabaram, e também foi iniciativa de um rei, né, um rei na Tailândia teve assim, na verdade na época era um príncipe, né, mas aí depois ele tornou-se o rei, né. Então ele teve essa iniciativa de montar um novo grupo, né, separado do anterior, para que eles pudessem praticar e seguir a regra monástica sem obstáculos, né? Porque senão, por exemplo, uma das regras monásticas é os monges não podem ter dinheiro, não podem aceitar dinheiro, né? Aí, se você está no grupo que eles têm dinheiro, eles aceitam, fazem cerimônia e ganham dinheiro fazendo cerimônia, né? Se você vai lá e não aceita, aquilo ofende eles, né? Fala, como assim? Você está me criticando, né? Só o fato de que você segue a regra, eles sentem que você está criticando eles por não seguir a regra, né? O fato de que você não faz aquilo que é errado, né? Eles se sentem mal, né? Meio que deixa eles com vergonha, né? Porque eles sabem que eles não deveriam estar fazendo aquilo, né? Então é difícil, né? Se você vai seguir a regra de conduta, é difícil você morar em um grupo que não segue a regra de conduta, porque eles ficam ofendidos, né? Eles acham que você é um cara, né? Você está olhando com desprezo para eles, você se acha melhor do que eles, né? Então gera atrito, né? Então, uma certa época na Tailândia, criaram um grupo separado chamado Dhammayutta, né? E a maioria dos mestres da tradição da floresta tailandesa são desse grupo Dhammayutta, né? Do Nikaya Dhammayutta. Mas Lompoman, né? Quando alguns discípulos vieram pedir, né? Porque o padrão era, né? As pessoas se ordenavam, né? Mahanikaya, que é o outro secto, né? Se ordenavam monges no Mahanikaya, quando decidiam tornar-se discípulos de Ajahn Mun, né, eles reordenavam como Dhammayutta, né? Eles faziam uma cerimônia para tornar-se membro agora do secto Dhammayutta, né? Então o padrão era esse, né? Todos eles eram assim, né? Todos eles, a maioria deles foi assim, né? Mas quando um pequeno grupo de monges, né, como Ajahn Chah, Ajahn Tongrat, Ajahn Lompo Kinari, Lompomi, tinha um pequeno grupo, Lompodi, Tongdi, não me lembro. Tem uns 5 ou 6 monges ali, uns 6 ou 7 monges, né? Quando vieram pedir para tornar-se Dhammayutta, Ajahn Mun recusou, falou, não, vocês permaneçam Mahanikaya, porque se todo mundo virar Dhammayutta, não vai ter tradição da floresta no secto Mahanikaya. Então ele queria que esse grupo permanecesse Mahanikaya, para poder que a tradição da floresta também existisse no grupo Mahanikaya, né? E também porque, principalmente o Bondrachatani, que é uma província no nordeste da Tailândia, o Bondrachatani era um reduto são muitas coisas separadas, né? Porque veja, tem o Dhammayutta, certo? Então o Dhammayutta segue as regras de conduta, tudo bem, ele segue o Vinaya, é bonitinho. Mas eles eram assim muito estudiosos, eram monges estudiosos, monges eruditos. Eles olhavam com desdém quem era monge praticante, monge da floresta, por exemplo, né? Eles achavam que os monges da floresta eram monges preguiçosos, porque eles não se esforçavam para memorizar as escrituras, né? Não memorizavam Pali, ficavam lá sentados em meditação na floresta. Eles olhavam isso com desconfiança e desdém, né? Falavam, monge bom é o monge que memoriza as escrituras, memoriza o Pali, memoriza todos aqueles textos, né? E sabe de cor aquelas coisas. Isso que é um monge bom, né? Meditação, né? Meditação é de perder tempo, eles pensavam, né?
Então, o Ubon Ratchathani, uma província no Nordeste, era dominada pelo século da Mayutha, né? E era muito aferrada essa cultura, né, de recusa aos monges da floresta, né? Então, dizem também que uma razão pela qual Lompuman não permitiu que esse pessoal se ordenasse da Mayutha é porque eles eram de Ubon, né? Lompo Tongral, Lompo Kinari, Lompo Cha, todos eles eram de Ubon. Então, ele sabia, não, a única maneira da tradição da floresta se estabelecer em Ubon será se eles não forem da Mayutha. Se eles forem da Mayutha, esses monges, né, estudiosos vão bloquear, não vão deixar eles permanecer ali, né? Eles sendo Mahanikayas, esses monges não têm poder sobre eles, que é um secto separado, né? Então, eles não têm como falar nada, porque não é a alçada deles controlar esse pessoal, né? Então também tem essa história, também tem essa ideia, né, que é uma das razões porque Lompuman não deixou ele se ordenar Mahanikaya é para poder que eles pudessem então estabelecer a tradição da floresta em Ubon, uma província bem importante na Tailândia, né, Ubon Ratchathani, né? Então tem isso também, né? Então a gente era do século Mahanikaya, né? Então ele não teve muitos professores, ele não era muito de viver junto com o professor, ele praticava sozinho, né? Praticava pelas florestas, pelas montanhas, às vezes caminhando com algum monge, às vezes sozinho, a maior parte das vezes sozinho. Mas ele sempre ia pedir informação, pedir conselho para esses monges, né? Para esses outros mestres, né? Então tem muitas histórias, né? Dele vai até, né, Pulanka encontrar com Lompuwan, né? E pede conselho para Lompuwan, né? Ele ia encontrar com Lompo Tongrat, encontrar com Lompo Kinari, né? O próprio Janman, né? Também a mesma coisa, né? Ele vivia sozinho, praticando sozinho, ele foi até a Janman, recebeu um conselho, depois voltou para praticar, né? Mas diz que esse encontro com a Janman foi o mais importante para ele, né? Porque, segundo Lompo Pia, que alguns mestres dizem, né? Ele alcançou Sotapanna nesse encontro, né? Ele estava muito preocupado com a questão da regra monástica, né? De como é que se faz para a importância da regra monástica ou não. E também a Janman conseguiu apaziguar, né? Apontar ele de volta para a mente, falando o importante é a mente, né? Essas regras todas surgem da mente, né? É quase aquele negócio, né? O primeiro, um dos aspectos de alcançar o nível de Sotapanna, a pessoa perde, né, o apego a regras e observâncias e regras, ela não fica tão aferrada, né? É justamente esse assunto, né, que ele foi perguntar para Janman, né? Ele estava com essa ideia, né? A regra monástica tem que ser seguida ao pé da letra, porque é como se fosse uma mágica, né? Se eu não seguir a regra ao pé da letra, algo errado vai acontecer, né? Mas não era bem isso, né? A regra é apenas um apoio, né, para a mente, né? Então a Janman conseguiu apontar para esse aspecto, né, a regra apenas como uma ferramenta, não uma mágica, né? Que é como se fosse um ritual, né? Tem que ser feito dessa maneira, se você não fizer dessa maneira, você não vai alcançar a iluminação, né? Então vamos supor que existe uma regra, os monges devem usar um pano, né, para sentar, para não sujar o assento do mosteiro, das demais pessoas, né? Se eu não usar esse pano, eu não vou alcançar a iluminação. Então, se a pessoa tem esse apego ferrenho à regra, né, ele vai ficar toda hora com medo, preocupado, né, fazendo tudo como se fosse um ritual, né? Tem que sentar, tem que botar esse pano. Se eu não botar esse pano, eu vou cair no inferno. O que vai acontecer se eu não botar o pano? Mas, na verdade, não é nada disso, né? São apenas regras, né, para facilitar o dia a dia, né? Apenas um treinamento para a mente, né? Então, acho que a Janman conseguiu apontar ele nessa direção, né, para ele poder ter uma compreensão mais clara, né? E também com relação, ele menciona a questão a diferença entre objetos mentais e a mente em si, né? Então parece que esses dois ensinamentos realmente colocaram a Ajahn Chah no caminho, né? E ele alcançou Sotapanna, né, naquela ocasião. E aí, depois ficou ali só três dias, 3 noites, né? E então continuou suas viagens, né? Mas ele dizia que a partir desse ponto ele frequentemente via Lompuman, né, na sua meditação, né? Ele conseguia comunicar com o Lompuman através da meditação e tudo mais, né? Então não foi só 3 dias, né, que ele teve de ensinamentos
de Ajahn Mun, né? Mesmo mais tarde ele continuava ainda tendo contato, não contato físico, mas ainda assim ele continuava tendo contato com os ensinamentos de Ajahn Mun, né? E também através dos discípulos dele, né? Porque, como eu falei, mesmo que ele não tivesse com Lompo Mun diretamente, mas ele estava sempre ali circulando entre os discípulos de Ajahn Mun, né? Todos os mestres que a gente tem notícia que ele foi encontrar e pedir conselhos sempre eram discípulos de Ajahn Mun, né? Então ele sempre teve Ajahn Mun como seu mestre, né? Como sua figura de reverência, né? Eu digo isso porque às vezes as pessoas criticam, às vezes, né? Porque eles falam, como que você pode dizer que... Porque também, né? Quando até com a Ajahn Chah isso ocorre também, né? Às vezes a pessoa quer ganhar um certo status, né? Então fala, eu sou discípulo da Ajahn Chah, mas peraí, como assim você da onde que você tirou? Não, porque eu gosto dele, né? Porque isso ocorre na Tailândia às vezes, né? A pessoa coloca uma foto do Ajahn Chah, né? Fala, nós somos discípulos do Ajahn Chah, mas ele nunca viveu com o Ajahn Chah, não faz parte do grupo de discípulos do Ajahn Chah, não tem contato nenhum, sabe? Ele só justifica, não, porque eu gosto do ensinamento dele, então eu digo que eu sou discípulo do Ajahn Chah, né? Mas às vezes pode ser sincero, às vezes dá a impressão que a pessoa está querendo ganhar um status, né? Porque isso dá um certo status, né? Você dizer que é discípulo de Ajahn Chah na Tailândia, né? Você falar, esse é mosteiro que segue a linhagem de Ajahn Chah, isso dá um certo status, as pessoas respeitam você, né? Então, às vezes é sincero, às vezes é uma coisa meio inocente, né? Inapropriada, mas feito com inocência, não com desejo de ganhar vantagem. Às vezes fica bem suspeito, dá a impressão que as pessoas estão sendo desonestas, né? Então algumas pessoas criticaram o Ajahn Chah também, né? Quando ele era jovem também, quando ele era vivo ainda, né? Como você é discípulo de Ajahn Mun, você só viveu 3 dias com ele, como é que você... Mas, né, tem todo um contexto para isso, né? A resposta que ele dava é porque né, se a pessoa tem os olhos bons, né? Você fala, olha, está ali, a pessoa imediatamente vê, né? Se a pessoa tem os olhos ruins, né? Você pode ficar ali meses e meses explicando, ainda não consegue enxergar, né? Para uma pessoa com os olhos bons, 3 dias é suficiente, né? Que foi realmente o caso dele, né? Em 3 dias ele já conseguiu uma grande realização, né? Mas eu também, como eu falei, né? Tem toda essa questão também, né? Mesmo depois que ele foi embora, ele continuou tendo acesso, né, aos ensinamentos de Ajahn Mun, e também sempre vivendo entre os discípulos de Ajahn Mun, né? Então, por essa razão que ele se dizia, né, discípulo de Lompo Mun. Mas essa crítica durou muito pouco tempo, porque todos os outros discípulos de Ajahn Mun, né, todos os discípulos respeitados, né, Lompo The, Lompo Mahabua, Lompo Phan, Lompo Wen, todos eles, né, realmente saíram e falaram, não, esse realmente é um discípulo de Ajahn Mun, esse é um... E todos eles também confirmavam, né, a realização espiritual da Ajahn Chah, né? Então não durou muito essa crítica, né? Em pouco tempo esse negócio, o pessoal já parou de criticar, porque todos os outros grandes discípulos vieram à frente, né? E confirmaram, né, Ajahn Chah como discípulo de Ajahn Mun e como, né, um grande mestre de meditação, né? Então ele foi muito respeitado, era muito respeitado na Tailândia, né? Quando ele faleceu, a rainha e o rei vieram participar do funeral também, né? Foi um evento muito grande também na Tailândia, quando ele faleceu, né? E até hoje, né? Até hoje eu acho que dos grupos que continuam por aí, né? Wat Pah Pong, né? O grupo de discípulos de Ajahn Chah, né? O mosteiro do Ajahn Chah é o mais respeitado, eu acho que hoje em dia, né? Porque muitos desses, como até na palestra de ontem ele falou isso, né? A gente estava traduzindo na palestra de ontem, ele fala isso, né? Depois que o mestre morre, né, os discípulos se dispersam por completo, né? Não se cria uma cultura de grupo, né, muito forte. Cria-se uma cultura, né, de que a gente faz o que o mestre mandar, né? Então, enquanto o mestre está vivo, todo mundo se comporta bem, não há briga, né? Tudo ele que decide tudo, né? Aí quando ele morre, aí não existe uma cultura de grupo, né? Cada um vai fazer as suas coisas, cada um vai para um lado, né? Aí não há uma cultura de grupo muito grande, né? Mas a Ajahn Chah não, a Ajahn Chah mesmo quando ainda vivo, ele já percebeu, né? Que nem ele falou na palestra ontem, né? Ele já percebeu esse fenômeno, né? E se deu o trabalho de tentar criar uma cultura de grupo, né? Então ali todos os anos, né? Desde a época que ele ainda era vivo, né? Todos os anos os monges se reuniam, né, uma vez por ano,
depois começou a reunir 2 vezes por ano. Depois que ele faleceu, aumentaram mais uma ocasião, né, para marcar a data de falecimento da Ajahn Chah, né. Mas quando ele era vivo, todo dia no aniversário dele, né, que seria na semana passada, né, os monges de todas as partes do país, também mais tarde de todas as partes do mundo, né, viam e se reuniam lá em Wat Pah Pong por uma reunião, né, e se encontravam, né, essa ideia de se encontrar, né, ter contato físico, né, falar, oi, como você está, tudo bem? Então, reforçar laços de amizade, né, e também as decisões serem feitas pela sangha e não pelo mestre, né. Então, quando tinha alguma coisa, ele sempre botava para a sangha decidir, né, alguma questão. Em vez de falar, vamos fazer assim de agora em diante, falou, não, o que é que vocês acham? Vamos conversar, né, e encorajar a sangha a tomar a decisão, né. A mais curiosa, assim, que também muito bem, dá um exemplo muito bom desse assunto, né, é que antes todo mundo fumava. Também não havia cigarro industrializado, né. Então, fumar antigamente significava você enrolava um cigarrinho e fumava, né, uma coisa não tinha produto químico, né. E era o quê, né? Uns 3 cigarros por dia. Quanto que alguém consegue fumar nesse mundo? Se você, não, o negócio de fumar 20 cigarros é só mesmo com um cigarro industrializado, né? Porque o negócio já vem prontinho, você pega e bota na boca e começa a fumar, né? E tem um filtro e tudo mais, né? Então tira um pouco, né, da aspereza. Né? Mas se você vai fumar cigarro artesanal, quantos cigarros uma pessoa consegue fumar na vida, no dia, né? 3, 4 no máximo. Então era normal, as pessoas fumavam, né? E os monges também fumavam. E a Ajahn Chah fumava, né? A Ajahn Chah fumava, Luang Por Mann fumava, né? A Ajahn Mahabua fumava. Mas a Ajahn Chah, como a Ajahn Chah também foi o primeiro a ter esses discípulos ocidentais, né? E também está nesse contato, né, com essa cultura moderna, né? Mesmo entre os tailandeses, né? As pessoas que tinham essa inclinação, essa educação já mais modernizada, também se inclinavam, né? Buscavam a Ajahn Chah, né? Eles tinham mais afinidade com os ensinamentos de Ajahn Chah do que com os ensinamentos dos monges mais tradicionais, né? Então, todo o pessoal que estava ao redor dele já estava fazendo contato com essa cultura mais moderna, né? Que já via com desconfiança para o cigarro, né? Como o cigarro é algo ruim, né? A ideia de cigarro é associada ao estresse, né? A imagem que no Ocidente tem uma pessoa fumando, uma pessoa estressada, né? E usa o cigarro para aliviar o estresse, né? Que não era a imagem que eles tinham, né? Tradicionalmente, né, na cultura mais antiga, né, cultura mais assim, rural, né, coisa mais tranquila, relax, né. Então, antigamente, cigarro era que nem você tomar um cafezinho, né, você está ali, dá uma refeição, como um cafezinho não tem. Já nos Estados Unidos, café também, né, é uma coisa associada com estresse, né. As pessoas, não, você não pode, como você toma café, você é um monge? Que tem? No Brasil não está muito ainda assim, né? Talvez nos escritórios as pessoas tenham essa associação com café e estresse, né? Mas acho que na maioria das pessoas não tem, né? Um cafezinho é uma coisa que você toma, você relaxa, toma um cafezinho, ajuda a digerir, não tem nada demais, né? Então, antigamente cigarro também era visto assim, né? Mas como mudou a percepção da sociedade com relação ao cigarro, né? Então, a uma certa altura, virou um assunto, né? Um dos monges foi lá e propôs perante a sangha, né, que os monges deixassem de fumar, né? Porque era uma despesa desnecessária. Essa percepção agora, né, surgiu essa percepção no geral de que algo faz mal para a saúde, né? E não inspira confiança nos leigos, né? O leigo vê o monge fumando, ele acha aquilo feio e tal, né? Então, mudou a cultura, né? Basicamente mudou a cultura. Então, esse monge propôs perante a sangha que a gente deixasse de fumar, né? Proibiu os monges de fumar cigarro. Aí o problema é o seguinte, o mestre fuma cigarro. O próprio Ajahn Chah fuma cigarro, né? Aí os discípulos, né, querendo... o Ajahn Chah, não, eu concordo com tudo, vamos parar de fumar, eu concordo, eu acho que está correto, né? Aí os discípulos, não, vamos fazer o seguinte, nós paramos de fumar, o senhor pode continuar fumando. Não, se vocês vão parar, eu também vou parar. Ninguém mais pode fumar. E aí parou, simplesmente, não foi isso. Do dia em seguinte diante não fumou mais. Muito simples, né? Não tinha uma compulsão, você vê que não havia uma compulsão, é apenas um hábito, né, que as pessoas têm naquela época. Tanto cigarro também mascar betel, né? Eu acho que eles proibiram ambos, né? Que também é muito comum, né? Hoje em dia é menos, né? Mas quando eu era jovem, monge, na Tailândia, era muito comum também, né? Mesmo o pessoal vilarejo, assim,
Eles mascavam betel mesmo, todo mundo com aquela boca vermelha, assim, os dentes tudo vermelho, né, com betel, né. Na Índia ainda é muito comum, né, é bastante popular na Índia. Na Tailândia acho que caiu bastante também, né, mas antigamente era muito popular também. Tanto mascar betel como fumar cigarro. Então eles proibiram, daquele dia em diante proibiu, pronto, ninguém mais fuma, pronto, acabou, ninguém mais fuma. E o próprio Ajahn Chah, não, se a Sangha vai parar de fumar, eu também vou parar de fumar, não tem exceção ao mestre, né. Então ele fomentou essa cultura, né, que faz com que até hoje em dia o Wat Pah Pong continua bem unido, né, uma Sangha bem unida e bem comportada, porque, né, um vigia o outro, né. Toda semana passada foi essa cerimônia, essa reunião, né, e um amigo meu me mandou a gravação, eu não estive presente, era para eu estar presente, né, mas como teve a guerra, né, cancelaram o nosso voo, então eu não fui. Mas um amigo meu me mandou a gravação, eu estava ali escutando a gravação, então essa coisa, né, no mosteiro tal, recebeu notícia que o mosteiro tal está fazendo tal coisa que não achamos muito bom, então chama o monge, não faça mais isso, né. Nessa última gravação tinha um monge fazendo cerimônia para arrecadar dinheiro, né, para construir o templo dele, né. E aí ele estava meio, eles acharam meio feia a maneira como ele estava tentando chamar as pessoas para não, faça uma doação e tentar, né? Aí deram uma bronca nele, sabe? Chamaram ele lá, falaram, não faça mais isso, é feio fazer isso, né? Você fica pedindo dinheiro, isso não é correto, né? E ele estava, sim senhor, a partir de agora eu não faço mais isso, né? Então tem essa característica, né? Os monges, eles ajudam um vigia o outro e ajuda a manter o padrão de comportamento, né? Tentam, e, né, frequentemente é sempre mesmo assim, olha, quando eu vivi os monges mais velhos, olha, quando eu morava com a Ajahn Chah, a gente não fazia assim, ele não elogiava isso, né? Então eles tentam passar para frente, né? Toda essa bagagem, né, de sabedoria que eles receberam do Ajahn Chah, né? Então, os monges mais novos não tiveram contato com ele, né? Então, eles acham, não deve ter problema, todo mundo faz assim, né? Todo mundo faz assim, eu acho que não deve ter problema, né? Ele pega e faz aquilo, né? Mas os monges mais velhos chamam ele, não faça isso, por favor, isso não é feio fazer assim, né? Não, isso não é uma maneira correta, não era assim que a Ajahn Chah fazia, né? Então, ele, sim senhor, de agora em diante não faço mais, obrigado por me avisar, e pronto, acabou, simples, né? Problema resolvido, né? Então eles mantêm essa cultura até hoje, né? Até hoje tem essa cultura de grupo, né? Eles se reúnem, conversam, tal, insistem, né, que os monges venham à reunião, não fiquem, né? Às vezes tem que brigar um pouco, às vezes a pessoa fica com preguiça de ir até a reunião, né? No meu caso, por exemplo, também é difícil, né? Tá do outro lado do mundo, né? E é caro também, né? Eu não tenho como ir todo ano para lá, né? Então de vez em quando, talvez, mas não dá para ir todo ano, né? Porque é muito caro isso também. Então, mas eles ficam chateados, eles gostariam que os monges ocidentais fossem todos os anos, né? A gente, em geral, ninguém vai todo ano, porque é muito longe. É muito longe e é caro, né? Também eu acho que a maioria não tem problema com dinheiro, né? Eu acho que é só nós aqui, mas os outros, eles não vão, porque é realmente uma viagem longa, né? Então, mas eles fazem esforço, né? Tem sempre um bom número de estrangeiros lá presente, né? Tem sempre um bom número mas não vai todo mundo, não. Vai revezando, assim, né? De vez em quando vai Ajahn Amaro, de vez em quando vai Ajahn Passano, Ajahn Kalyana, tá? Eles vão se revezando, vão indo, né? Então sempre tem uma boa presença de ocidentais, né? Mas não dá para ir todo ano, né? Porque é muito longe, né? E também muitos dos ocidentais, e vai começar a aumentar ainda mais isso, né? Não falam tailandês, né? Mesmo Ajahn Amaro, ele fala muito mal tailandês, né? Ele fala, acho que ele entende bem, mas ele não consegue falar muito bem, né? E provavelmente os monges mais novos agora não vão saber falar tailandês, né? Então vai ser, não sei como é que isso vai ser, né? Porque você vai até lá e não entende nada que está acontecendo, também não tem muito propósito em fazer isso, né? Então por aí. Então é isso, né? Só umas pequenas palavras, assim, né? Lembrando a Ajahn Chah, né? Já que acabou de passar o aniversário dele, né? Também dando um pouco mais de informação. Quem quiser ler a biografia dele, eu recomendo muito, porque é realmente muito interessante, é muito inspiradora, né? A biografia dele tem duas versões, né? Tem uma versão curta que eu fiz, né? Uma bem curtinha, bem resumida, né? E tem uma versão bem longa que o Ajahn Dhyasaro fez, né? Que é um livro desse tamanho, assim, enorme. Mas ainda assim vale a pena, né? Para quem eu diria o seguinte,
Quem não tem muita certeza, assim, lê a curta primeiro, só para ver como é que é, ver se te interessa ou não. Se você ficar interessado, você pode parar e ler a maior, né? Se você se sentir inspirado pelo que está lendo, você pode mudar e ler a mais comprida, né? Mas é um excelente livro, né? É um excelente livro, é divertido, né? É uma história interessante, né? É uma história assim, tem um enredo, sabe? É uma pessoa, assim, você vê como é que é a sensação dele, a dificuldade que ele teve. Não é um livro assim, não é uma enciclopédia, né? É uma história mesmo, né? A pessoa passa por isso, ele fez aquilo, ele experienciou aquilo, ele teve essa dificuldade. Então é uma coisa realmente agradável de se ler, né? Interessante, né? Cativa bem a atenção e tem muitos ensinamentos, né? Muitas coisas que você aprende, né? E principalmente você vê a dificuldade que ele teve, né? É muito inspirador, porque puxa, o cara também teve essa mesma dificuldade que a gente, né? E ainda assim ele conseguiu ter sucesso, né? Então é uma coisa que também pode dar uma grande inspiração para as pessoas, né? A Ajahn Chah enfatizava isso, né? Ele falou, quando eles pediram para ele contar a história dele, né? Os discípulos queriam escrever uma biografia dele, né? Então pediram para ele contar a história dele, né? Ele dava mais ênfase na dificuldade que ele tinha, né? Não no sucesso que ele tinha, né? Ele sempre enfatizava as dificuldades que ele tinha, né? E até, não lembro qual é a história especificamente, alguma coisa relacionada ao sexo, provavelmente, né? Aí ele contou essa história, essa dificuldade que ele teve uma ocasião com relação ao sexo, né? Desejo sexual, né? Os discípulos falaram, pô, acho que é uma história, não é bom colocar a história no livro, não vai ser, né? As pessoas vão ficar meio, né? Sem jeito de ler. Ele falou, não, se você não colocar essa história, não permite fazer o livro. Tem que botar essa história. As pessoas têm que saber, né? Realmente ele não tinha medo nem vergonha de expor, né, as suas dificuldades, né? Na verdade, ele fazia isso como uma forma de compaixão, né? Para as pessoas saberem, né? Mesmo uma pessoa que, como eu, também passou por essa dificuldade, e tudo isso pode ser vencido, né? Essa dificuldade existia, ele foi, enfrentou e venceu, né? Então, o fato de que as pessoas têm desejos, têm confusão mental, não é uma sentença de morte, né? Na verdade, mesmo essas pessoas conseguem fazer progresso espiritual, né? Então também, né, uma coisa curiosa que aponta bem a personalidade dele, né, é essa história, né? Os discípulos não queriam colocar a história, falaram, não, se vocês não colocarem, eu vou proibir a publicação do livro. Tem que colocar essa história. Então você vê uma atitude bem diferente, né, do que as pessoas normais só querem receber elogios, querem esconder o ruim e dar ênfase ao bom, né? Ele é o contrário, o bom ele quase não mencionava, ele só, não, olha o ruim aqui, olha tanta dificuldade que eu passei, né? Então a compaixão dele ia por esse lado, né? Tem uma figura bem interessante, vale a pena saber mais sobre Ajahn Chah, ler a biografia dele, ler os ensinamentos dele. Quem quiser ouvir o som da voz dele e ler a legenda em português, tem no site do mosteiro, tem lá uma seção de traduções, tem bastante palestras dele lá disponíveis, né? Com uma tradução um pouco mais fiel ao original, né? Sem maquiar muito o texto, né? Então uma coisa um pouco mais fiel, pode ser um pouco mais, né, confuso de ler e tal, mas dá uma sensação mais humana, eu acho, né, para o ensinamento dele, né? Então é isso, né? Alguém tem uma questão, uma dúvida? Ajahn, posso fazer uma pergunta? Pode. Bom dia. Ajahn, o senhor falou bastante, né, sobre essa busca de energia que o Ajahn Chah tinha para a prática. Eu achei bem bacana nessa palestra de hoje, porque a gente sempre está buscando essa energia, não só na meditação, mas fora dela, né? Então, a gente faz puja, às vezes faz exercício físico, caminhada ou algum tipo de exercício físico. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, eu acho que tem um termo em Pali, né, que é virya, às vezes é traduzido como esforço, mas eu sinto que energia é um pouco diferente do esforço, né? E o Ajahn Chah sempre, né, é muito inspirador, não só o Ajahn Chah, como ler as biografias dos mestres, porque eles sempre estão mostrando, né, essa energia, como que eles conseguem buscar essa energia para a prática. Então, o senhor podia falar um pouco nisso e como é que a gente pode, quando está sem energia, né,
que a gente pode fazer? Buscar coisas externas ou essas coisas externas são inúteis? O senhor pode falar um pouco disso? Não tem nenhuma energia especial para isso. É a mesma energia do dia a dia, né? É a energia de estar vivo, né? Então, a mesma energia que as pessoas... Por exemplo, a pessoa gosta de cachaça, ela tem energia para ir buscar cachaça. A pessoa gosta de música, ela tem energia para ficar na fila do show até abrir e assistir aquele show de música. Ela é fã de um cantor, por exemplo, né? Então ela tem energia, né, para fazer, passa toda aquela dificuldade, viaja de outro estado para ir assistir o show do sei lá quem, né, não sei o nome de ninguém hoje em dia. O show alguém fala, eu sei o nome de uma pessoa, tem uma mulher que é famosa, eu sei o nome dela. Esqueci de novo. Taylor, alguma coisa Taylor, Mick Taylor. Taylor Swift. Então vai lá assistir o show da Taylor Swift, esse negócio que eu falei agora. Então tem energia, sabe? As pessoas têm energia. Não é que eles tenham uma energia diferente da nossa, o que eles têm é interesse. Esse aqui é o Gaio. Né? Eles têm interesse. A energia é a mesma, é a mesma energia de sempre. Só que ela está direcionada à busca pelo Dharma. Né? A nossa energia está direcionada à busca por comidas saborosas, estímulos agradáveis, filmes interessantes, romance, status social, carro, viagem para a Europa, praia. Né? A nossa energia está focada nisso. Né? A energia deles está focada no Dharma, mas é a mesma energia. Né? E esse tipo de coisa não tem muito como você forçar a mente a fazer. Sabe? É uma coisa, conforme você vai ganhando mais profundidade, conforme você vai ganhando mais insight sobre a realidade, esse tipo de interesse começa a surgir espontaneamente. Né? Então, é que nem uma fogueira, sabe? Você não tem como, do nada, forçar a fogueira a ficar grande. Você vai jogando, você joga uma lenha, ela vai crescendo, você joga mais uma lenha, ela vai crescendo, vai crescendo. Tem um ritmo certo para isso. Né? Então, as pessoas também têm que ter um pouco de... Não pode querer imitar os grandes mestres, né? Você tem que ter essa humildade. Bom, atualmente meu nível de insight do Dharma está nesse nível, então eu faço nesse nível. Né? Mas você, na medida que você tem inteligência, bom senso, né? E enxerga o propósito, você faz um pequeno esforço, né? Para ir mais adiante. Né? Mas não fique muito gananciosa, querendo, como é que eu faço para chegar a esse nível? Você não chega naquele nível, chega num nível um pouco mais acima do que você já está agora. Né? Vai aos pouquinhos, né? E como fazer isso não tem segredo, é só você usar sua inteligência, né? Usar né, o que eu recomendo às pessoas por exemplo, dar mais atenção, respeitar boas ideias, dar atenção a boas ideias, dar atenção e respeito a boas ideias, boas intenções, bons estados mentais, né? E não dar muita atenção, nem muita energia, nem muito respeito para estados mentais ruins, para ideias de agressão, ideias de mentira, ideias de raiva, emoções, né, agressivas. Né? Não dá importância para elas. Né? Sempre que você está ciente de si mesmo, você nota que tem algo bom, então dê importância àquilo, respeite aquilo. Né? Então você está ali deitado e fala, seria bom, acho melhor levantar. Levante. Né? Esse pensamento é bom, é um pensamento de energia, de vencer a preguiça. Isso é bom, sabe? E aí, quando você tiver a sensação de, eu acho que vou deitar, estou com preguiça, não, ignore esse pensamento. Faça o que é correto, não faça o que... Né, aprenda a diferenciar, né, entre bom e ruim, dá importância ao bom e não dá muita importância ao ruim. Né? Então, fazendo assim, você vai aos pouquinhos progredindo essa coisa. Ela tem que criar momento, sabe? Você não pode querer, isso não vem do nada, assim, né? Não, isso é uma coisa que cria embalo, vai criando embalo, vai crescendo. Não é uma coisa que vem do nada, de um dia para outro, é uma coisa que vai crescendo continuamente. Né? Mas não é uma energia que vem de fora, não é uma energia diferente, é a mesma energia de sempre. Né? O que é diferente é o interesse, mas esse interesse vem de visão, compreensão. Não tem como você fabricar isso artificialmente, forçar isso artificialmente. Só com insight mesmo que esse tipo de interesse começa a surgir. E aí esse tipo de energia começa a se mostrar. Né? Mais uma coisa? Ajahn? Obrigada, Tim. O Ajahn já recebeu muitas críticas por ensinar os ocidentais? Como que ele lidava assim? Ele não recebeu por ensinar os ocidentais nem tanto.
Mas ele também sofreu as mesmas críticas dos demais monges da floresta, né? Meditação é perda de tempo, vocês são preguiçosos, vocês não estão estudando sutras, vocês isso e aquilo, né? Ele também recebia muitas críticas com relação a isso, né? Mas, por exemplo, uma coisa que dá bastante assim, visão do caráter dele, né? Ele tinha uma pessoa muito respeitosa, né? Então, todo ano, antes do início do Vasta, ele recolhia todos os monges de Wat Pah Pong, inclusive os ocidentais, iam até o monge-chefe da província, né? Que é um monge estudioso, um monge erudito, né? Iam até ele prestar reverência para ele, né? E oferecer presentes para ele, e depois, né? Como tipo, uma coisa que eles faziam todo ano, né? Eles iam lá, o monge soltava os cachorros nele, falava, vocês são os inúteis, vocês ficam meditando, isso não vai para nada. E ele, sim senhor, sim senhor. Dava o presente e ia embora. No ano seguinte eles voltavam. O monge criticava, ele ia embora. Então ele não se deixava incomodar por isso, né? E continuava fazendo aquilo que é bom. Né? Mesmo que a pessoa criticasse, ele continua, não importa. Mesmo que ele critique, ainda assim eu vou lá e faço o que é correto. Né? Então ele recebia a crítica dos monges eruditos, né? Mas hoje em dia eles respeitam muito, mesmo nenhum monge da cidade se atreve a criticar. Hoje em dia a Ajahn Chah é meio que unanimidade na Tailândia. Ninguém critica mais ele. Mesmo os monges eruditos, todos eles respeitam e reverenciam a Ajahn Chah. Então hoje ele realmente, mesmo assim, Longthang Mahaboa não é unanimidade na Tailândia. Algumas pessoas não gostam dele. Mas a Ajahn Chah é unânime. A Ajahn Chah, Ajahn Buddhadasa são unânimes, sabe? Ninguém critica eles não. Hoje em dia, né? Antigamente não era assim. Quem mais tinha pergunta aqui? Pois não? Como encontrar o ponto de equilíbrio entre o esforço para não gerar muita tensão e a sabedoria da prática? Assim? Através de experiência, não tem nenhum segredo, não. Você tem que realmente lidar, olhar para a sua mente, experimentar, fazer um pouco mais de esforço, fazer um pouco menos de esforço. Tem que aprender a lidar com a mente. Não tem nenhuma regra mágica para isso, não. Só através da experiência, para você saber. Você tem que aprender. Veja, equilíbrio não é um ponto geográfico, equilíbrio é um ato, sabe? Não tem um ponto onde equilíbrio exista, é um ato dinâmico. Então você aprende a equilibrar a mente. Não existe um ponto de equilíbrio, existe o ato de equilibrar. Então você aprende a equilibrar a mente, e só fazendo para aprender isso, não tem outro jeito. Não tem como você aprender na teoria, não tem como aprender a ser um malabarista na teoria, lendo um livro. Tem que pegar e realmente ficar ali. Até você conseguir fazer, não tem jeito. Tem uma pergunta online, alguém? Ajahn, posso perguntar? Pois não. Como que se diferencia as mudanças e adaptações que são adequadas daquelas que são inadequadas e até degenerescência? Por exemplo, você mencionou uma vez sobre o travesseiro que era pena de ganso e não podia ser algodão e hoje é o inverso. Mas também você já mencionou sobre o manto que teve mudança e não podia ter. Então como que diferencia? Essa mudança pode e essa não? Através do bom senso. Não tem, de novo, não tem nenhuma regra sobre como identificar uma mudança que é apropriada, mas que não é apropriada. A pessoa tendo bom conhecimento da mente, bom conhecimento do para que serve o ensinamento do budista, né? E aí isso influencia, né? Ela para saber diferenciar, isso aqui é útil mudar, isso aqui é melhor ficar, isso aqui não importa, né? O travesseiro é feito de fibras de plástico ou é fibra de algodão, não importa, né? Não faz diferença, sabe? Se você sentar num travesseiro de algodão, um travesseiro de plástico, o importante é que você sentou, o que está dentro do travesseiro não importa, né? Então, se a pessoa tem essa visão do que é o Dharma, né, do que é o caminho, ela consegue saber, né, o que é relevante e o que não é relevante. Mas não tem, é bom senso de quem tem visão do Dharma, né? Quando você tem visão do Dharma, você simplesmente tem bom senso e faz o que é correto, não tem nenhuma regra sobre isso. Né? Mais uma coisa? Uma pessoa que tem uma Ajahn. tem muito reclamona e que fica vendo defeito em tudo, geralmente ela não tem muita energia, né? Ela perde energia. Uma forma de estimular essa energia poderia ser autocompaixão. Pode, qualquer forma de que você enxergue de você desarmar essa mente raivosa,
É uma forma de... Porque a energia que eu falei, a energia é a mesma de sempre. A questão é onde que você está aplicando essa energia, né? Não vem energia extra de lugar nenhum. A energia está ali, só que ela está sendo desperdiçada, né? Se você desenvolve uma mente mais pacífica, a energia já está ali, né? Então, qualquer maneira que você use, consiga enxergar e desarmar, né, essa mente cheia de atrito, né, como se fosse uma lixa, né? É difícil, qualquer coisa é difícil, não consegue fazer nada. Tudo é um drama, né? Só abrir uma porta, aquele estresse, né? Pô, sendo que a mente, se ela está com bem-querer, ela está tranquila, tudo é suave, né? Você faz tudo suave, você consegue caminhar suave. É tudo simples e fácil, né? Quando a pessoa não tem uma mente negativa, levantar é fácil, tomar banho é fácil, limpar a casa é fácil. Quando a mente é negativa, tudo tem atrito, é tudo difícil, é tudo pesado, né? Então desperdiça muita energia, né? Mas então não importa, da maneira que você achar a maneira hábil de você aprender a lidar com a sua mente, desarmar esse atrito todo, tá? É bem ali, já tá bom. Pode ser uma maneira ou de outra, não importa. Alguma coisa mais? Ajahn, Pois não? o Ajahn Chah, ele se tornou essa unanimidade que o senhor comentou ainda em vida. O que o senhor acha que contribuiu assim para que ele se tornasse essa unanimidade na Tailândia? Ainda em vida, talvez, eu não peguei ele vivo, né? Quando eu cheguei ele já havia falecido. Então me dá a impressão que sim, viu? Nos últimos anos de vida ele já era bem respeitado, né? Eu acho que a razão pelo qual, primeiro, né, essa é uma coisa, é meio parecido com o Brasil antigamente, hoje em dia talvez não seja assim, né? Mas quando eu era criança também tinha muito essa história, né? O Brasil é horrível, tudo feio, a Europa é maravilhosa, os americanos são incríveis, né? É o paraíso, né? Tudo dá certo, nada errado na Europa. Quando você dá descarga na Europa, nunca sobra nada, vai tudo embora, não sobra nada na descarga, é uma beleza, nunca dá errado, sabe? Tudo dá certo na Europa, nos Estados Unidos, não dá nada errado, né? E eles são maravilhosos, sabe tudo, né? Então, o fato de que o Ajahn Chah atraiu discípulos estrangeiros, para os tailandeses era um choque muito grande, sabe? Puxa, eles olhavam o budismo como uma coisa, sabe? Essa coisa de... Muita gente na Tailândia olhava o budismo como uma coisa atrasada, né? O budismo é coisa de gente da roça, esse pessoal não sabe de nada, é uma coisa superstição, é uma coisa vazia, né? Aí você vê uns estrangeiros vindo, pessoal educado, de faculdade, pessoa com diploma de psicologia, diploma de, sabe, de filosofia, vindo e tornar-se discípulo de Ajahn Chah, sabe? Prestar reverência, né? Essa é a imagem, sabe, de um gringo de 2 metros de altura, como Luang Por Sumedho, por exemplo. Prestar reverência aos pés do Ajahn Chah, que era um baixinho de 1,60 m de altura, né? Eles achavam aquilo fantástico, né? Então aquilo realmente criou impacto, assim, o que está acontecendo? O que eles estão vendo aqui, né? Então isso realmente fez as pessoas parar e olhar, o que está acontecendo? O que ele está ensinando, né? Então, e também, como eu disse, a própria cultura tailandesa foi mudando, sabe? Eles também começaram a ficar cada vez mais ocidentalizados, né? Então também era bem compatível com o modo moderno de pensar do tailandês médio, né? Então também é atraente para eles esses ensinamentos, né? Tanto quanto para os ocidentais, para o próprio tailandês moderno é atraente, né? É algo que faz sentido para eles, sabe? Toca o coração deles, né? Então tem esses dois aspectos, né? Além disso, tem o fato, como eu falei, dei o exemplo agora, ele não criticava os monges estudiosos, né? Coisa que, por exemplo, Ajahn Mahaboa fazia, né? Era muito, muito duro e criticava assim, era ofensivo, sabe? Ofensivo. Ajahn Chah não criticava, né? Ele ensinava os monges dele, falava, bota os livros de lado, né? Que a gente falou ontem na palestra, bota o livro de lado, né? E volta para a meditação, tudo mais. Mas ele era respeitoso, sabe? Ele ia lá, prestava reverência, era educado, né? Não criticava, não brigava com ninguém, sabe? Então isso também, eu acho, com o tempo, os próprios monges estudiosos começaram a ficar, ok, ele não é o nosso inimigo, né? Eles conseguiram relaxar um pouco, falaram, ok, esse cara não é nosso inimigo, tudo bem, a gente não precisa brigar com ele, ele não é um inimigo, né? Porque às vezes o próprio monge da floresta se põe como inimigo, né, para os monges estudiosos, né? Então eles também fica essa rixa, né? Ajahn Chah não fazia isso, ele era muito educado e respeitoso, né? Então, com o tempo, os próprios monges estudiosos começaram a ver, ok, ele não é nosso inimigo, não precisa ter medo dele, não precisa ter raiva dele. E aí alguns monges estudiosos começaram a virar discípulos dele, como Luang Por Mahamon,
Lompo, acho que Lompo Ané também, né? Alguns que eram bons estudiosos, bem respeitados, começaram a virar discípulos dele, né? Então começou a haver um diálogo, assim, né? Um respeito mútuo, né? E os discípulos da Ajahn Chah pegaram essa mesma atitude e até hoje permanece, né? Muito respeitoso e cordial a relação, né? Então isso facilitou bastante, eu acho, também para o Ajahn Chah ser aceito de maneira unânime, né? Como eu falei, né? Eu acho que é isso. Ok? Tá, Ajahn Brahm. Tá bom. Acho que é o suficiente, né?